graveto já morto, né? Vamos dizer assim. Todos eles vão trazer esse graveto seco, graveto morto. E esse graveto morto, já seco, ele está ao terceiro dia. O que florescer e frutificar é o que Deus escolheu. E no terceiro dia tinha amêndoas, era um pedaço de vara de amêndoas. Estava florido e tinha amêndoas na vara de Arão. Isso mostrando que quem frutifica o nosso ministério é Deus, que quem chama é Deus, quem dá vida para o nosso ministério é Deus. Não depende de nós mesmos, não é o nosso esforço, não é a nossa validade, não é a nossa capacidade, não é a nossa intelectualidade. Quem dá vida para o nosso ministério e nos faz frutificar é Deus. Quem chamou Arão foi Deus, quem deu vida para o ministério de Arão foi Deus. Quem fez Arão frutificar na sua obra foi Deus. Então tudo nós dependemos inteiramente de Deus. É o que Jesus falou para os discípulos. Ele está falando exatamente da videira, né, das varas ligadas. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então o livro de Números está nos mostrando a respeito disso, está trazendo para nós, tá, sobre aqui lá no capítulo 17, sobre a vara aqui de Arão que frutificou, mostrando que quem chama é Deus, quem elege é Deus, quem frutifica, que faz dar fruto é Deus, e é Deus quem dá toda a capacidade, tudo que nós temos vem de Deus. Então nada é mérito nosso, veio de Deus. É Deus que nos chama, é Deus que nos capacita. Então também nós vamos continuar sobre aqui no livro de Números, nós vamos ver sobre Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que levaram fogo estranho e foram fulminados por Deus. Deus ele não aceita mistura, mesmo que são coisas que parecem. O graveto que ele levou, as que eles levaram, os fogos que ele levou, não era fogo também? Era, mas vinha da parte de Deus, eram separados por Deus? Não. Então não podemos ali, o que é fogo estranho não é aceito por Deus. E hoje tem muito fogo estranho acontecendo nas igrejas. Muitas coisas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Então, quando isso não é de Deus, o que traz é morte, o que traz é destruição, é acabamento. Quantos casamentos, quantas pessoas, quantos lares foram desfeitos por causa desses falsos fogo estranho que entraram na vida dessas pessoas e que muitas das vezes nós fazemos vistas grossas e não podemos fazer. Isso tem que ser fulminado, exterminado, como Deus exterminou quando Nadab e Abiú, que também está registrado no livro de Números, leva esse fogo estranho e Deus não aceita, porque tudo nós só podemos dar a Deus o que de Deus nós recebemos. Eu não tenho nada de bom em mim, nem você tem em você, para nós oferecermos a Deus. A única coisa que nós podemos oferecer para Deus e ser retribuídos para Deus é o nosso pecado, e Deus retribuir com a sua ira e com a sua justiça. Então, e Deus, pela sua graça, é Ele então que nos dá a capacidade de oferecermos adoração, louvor, e a graça é o favor imerecido que nós não merecemos, que Deus nos dá a capacidade de nos faz ser filhos dele, salvos por ele, libertos por ele, transformados pelo sangue de Jesus. Então tudo isso nós vamos ver que o livro de Números ele é tipológico, ele está apontando para Cristo, está apontando para a obra redentora de Cristo, assim como toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Então Nadab e Abiú, que é falado aqui no capítulo 3, a partir aí já do verso 4, que vai falar que eles levaram esse fogo estranho, que Deus não aceita mistura. Deus não aceita essa mistura, toda essa mistura não é aceita por Deus. O que é de Deus é determinado por Deus, né, elaborado por Deus e está na palavra de Deus, assim como o livro de Números está para nós, Deus mostrando toda a sua lei, mandou que fosse escrito e era para ser feito conforme o livro. O que Deus também falou para Josué, já depois da morte de Moisés, o Pentateuco já estava todo compilado, ele falou para não aparte do livro dessa Bíblia. Medita nele, faça tudo como nele está escrito e próspero serás. Então é uma ordem de Deus para nós estarmos ali com aquilo que é escriturístico. Então tudo aquilo que foge das escrituras é um fogo estranho, e fogo estranho traz morte, traz questão fulminada da parte de Deus. Deus fulmina, Deus mata, Deus destrói, porque Deus só recebe de mim, de você, aquilo que nós recebemos de Deus. Nós só podemos dar a Deus aquilo que de Deus nós recebemos. Assim como o Arão que foi escolhido. Por que Arão frutificou?
que Arão podia oferecer a Deus, podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos? Porque ele foi escolhido por Deus, porque ele recebeu de Deus. Ninguém poderia chegar lá e entrar, e qualquer um que chegasse e entrasse morreria, porque não era outorgado por Deus. Então, para mim oferecer a Deus, eu só posso oferecer aquilo que eu recebo da parte de Deus. Então, o livro de Números tem todas essas peculiaridades, tem todo essa tipologia para nos mostrar. É um livro muito rico, que nos traz essa riqueza de detalhes nos seus capítulos, né? Então, que você vai poder ler e ver como Deus está falando do Antigo Testamento, trazendo as suas ordenanças, e como isso está apontando diretamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Como isso implica também na minha vida e na sua vida, para nós entendermos o plano de Deus. Aqui no Antigo Testamento ele está apontando para Cristo. Cristo é o cumprimento, é a realidade da parte de Deus sobre nós e o que nós vamos aprender então, com esse livro que está ali produzindo Cristo. O livro de Números, então, ele tem esse nome. Seu tema é organização. Se eu perguntar qual o tema do livro, a organização. Por quê? Aí por causa dos 2 censos. Os 2 censos que organizou todo o povo. O primeiro, logo na saída do povo do Egito, onde foi contado 600.000 homens. É bom se lembrar que na Bíblia não se conta mulheres. Mulheres não eram contadas, então faz 600.000 homens. Por isso que na multiplicação dos pães, lá fala que Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mulheres e crianças não entravam e não entram no censo. Não entrava no censo, então 600.000 homens. Se geralmente o número de mulheres sempre ultrapassa o número de homens, e isso por devidas consequências, né, do decorrer daquilo que o homem recebeu por causa do seu pecado, que Deus falou, maldito será a terra por causa de ti, por causa do seu trabalho mais forçado, então geralmente ele vai morrer mais cedo, né? Você vê inúmeras viúvas até hoje e muito poucos viúvos. E é exatamente por isso, né? Quem vai para a guerra, a grande massa são homens, então os homens vão morrer mais. Então é natural, consequentemente, que tenha mais mulheres. Se na saída do Egito tinha 600.000 homens, então tinha talvez mais de 800.000 mulheres.